estudantes e profissionais de educação. Tem como objetivo forçar, no tempo de pandemia, aulas presenciais. Mesmo que esse projeto não obrigue que o estudante vá até a escola, mas ele obriga, evidentemente, que os profissionais de educação, sejam professores e funcionários, compareçam às escolas e aí para receberem os estudantes. Nós temos exemplos ruins no tempo de pandemia com aulas presenciais. Recentemente, começaram as aulas presenciais no estado de São Paulo. E ontem já passava de 200 escolas com a presença de estudantes, professores, funcionários de escolas, contaminados pelo coronavírus. E aí uma greve geral em São Paulo está em andamento no meio da educação. E aqui no Paraná também, e ontem, estamos caminhando para isto. 200 escolas. Por isso, quero mais uma vez pedir atenção do governo, e aqui do deputado Sembach, líder do governo e presidente da Comissão de Educação, com quem tenho conversado, para que o governo possa, em tempo, dialogar com a educação. Conversar com a direção da APP, com o Comando Geral de Greve, dando respostas às mais variadas reivindicações, e tem reivindicações que o governo pode atender com rapidez, outras reivindicações poderão ser atendidas a médio, a curto, a médio e algumas até num prazo maior. O diálogo é o melhor caminho. Por isso eu insisto, não é a primeira vez que eu subo à tribuna para solicitar ao governo que dialogue com a educação. A educação é 60% dos funcionários do quadro do Estado, do Poder Executivo. Passa de 60%. É mais da metade dos servidores. É preciso dialogar com esta categoria que é tão importante para o desenvolvimento do nosso Estado e do nosso país. Então, quero mais uma vez fazer o apelo, porque além dessa preocupação com aula presencial em tempo de pandemia e sem vacina, porque, observe, está faltando vacina no país inteiro. Curitiba anunciou que está vacinando hoje idosos que têm 88 anos, amanhã 87, mas na sexta-feira acaba a vacina. Porque não tem mais vacina para fazer a primeira dose. E assim é no Paraná inteiro. Assim também acontece em outros estados do Brasil. Então nós precisamos de vacina. Precisamos de dar continuidade ao trabalho que está sendo feito nas escolas. E as escolas não pararam. Os profissionais de educação não pararam de trabalhar por conta da pandemia. Ao contrário, tem trabalhado mais do que em tempos normais. Trabalham manhã, tarde e noite, e nos finais de semana e nos feriados. Porque para preparar aulas e fazer chegar via as redes sociais ou via televisão, não é simples. Dá muito trabalho. E para atender os estudantes que não têm acesso às redes sociais e nem à televisão, também dá trabalho. Porque parte dos estudantes de determinadas turmas precisa, periodicamente, buscar nas escolas os trabalhos e devolver os trabalhos depois na sequência. Então, os professores e funcionários de escola estão tendo muito mais trabalho do que se estivesse no período normal com aulas presenciais. Então, nenhum professor, nenhum funcionário de escola tem preguiça. Não quer trabalhar. Estão trabalhando bastante. O que os profissionais estão temendo é o que ocorreu, por exemplo, em Manaus,
que foi o primeiro município do Brasil a retomar aulas presenciais no final do ano passado. E foi um caos geral. E o interior também do Amazonas resolveu fazer aula presencial e foi um caos total. Eles aprenderam na dor. Nós não precisamos fazer com que essa dor também aconteça nas nossas escolas do Estado do Paraná. Nós estamos vendo escolas, inclusive particulares, que retomaram aulas no Estado de São Paulo, escolas com muitos equipamentos, com muito pessoal, tiveram que suspender na semana passada as aulas porque tinha muita contaminação. Então é em favor da vida, porque conteúdos não ministrados para os estudantes, esses conteúdos podem perfeitamente serem recuperados, mas vida não se recupera. Por isso a nossa posição contrária a esse projeto número 4 de 2021 que tramita nesta casa. Também tem um outro projeto, o projeto número 5, esse é de 2020, que está tramitando também na casa, está na pauta de hoje. Este projeto, ele regulamenta, no âmbito do regime próprio de Previdência Social do Estado do Paraná, as regras permanentes do artigo 35 da Constituição, com redação dada pela emenda constitucional número 45. Na verdade, está trazendo para cá agora a regulamentação daquilo que foi aprovado no ano passado, em 2019, e que também foi aprovado em 2019 em Brasília, na emenda constitucional número 103, que fez a reforma da Previdência de um modo geral. Mas o que acontece aqui? Vai aumentar a idade mínima para a aposentadoria, prevê tempo de contribuição diferenciado para alguns servidores, prevê regras de transição para a aposentadoria, reduz o valor do benefício, retirando a integralidade, vincula a pensão por morte às normas da União, reduzindo as hipóteses de concessão e de valores. Então não terá mais pensão por morte integral, se aprovado esta lei aqui. Também aqui também nós vamos ter problemas porque reduz as isenções para aposentados e pensionistas doentes. Então, é um projeto que nós temos posição contrária, porque ele trará mais prejuízo ainda para todos os servidores do Estado do Paraná. Na hora que mais precisa, que é na aposentadoria, vai ganhar menos. E com relação à pensão... Deputado, por favor, para concluir. Para concluir. E a pensão não será mais integral. Então o prejuízo é muito grande. E tem muitos trabalhadores do serviço público que estão próximos da aposentadoria, que contribuíram a vida toda noutra regra. E essa regra foi mudada no final desta vida laboral. É como se mudasse a regra do jogo no finalzinho do segundo tempo. E aí, você pagou a vida toda a Previdência para ter critérios de aposentadoria, esses critérios são mudados lá no final, quando você está se aposentando. E daí você já não consegue se aposentar mais com aquelas regras, nem com aquela idade, nem com aquele salário. Então, aumenta o tempo de contribuição, aumenta a idade, reduz o tamanho da aposentadoria e aumenta a contribuição previdenciária. Isto é um absurdo, por isso a nossa posição. Seu tempo encerrou, deputado.